Entre Talheres. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Entre Talheres, um podcast que fala sobre comida, tá mais uma vez no ar. Já às portas aí do Natal, né? Você que tá com dúvida do que fazer com aquele monte de coisa que veio na cesta de Natal, a gente vai tirar um pouquinho dessas suas dúvidas, dar algumas dicas pra você. Hoje eu recebo o Luciano de Aquino, gestor de departamento de gastronomia do Divino Fogão, a quem eu agradeço a participação e já mando direto a primeira pergunta, Luciano. Falando sobre o peru, né? Muita gente considera o peru uma carne muito seca. O que a gente pode fazer para dar uma incrementada nela? Existem algumas maneiras para que nós possamos deixar ele mais incrementado e sem essa fama, né? Uma das maneiras de nós fazermos isso é rechear ele. A gente pode rechear ele de várias maneiras, mas uma maneira muito interessante é fazer um recheio, de preferência agridoce. Combina bem o recheio com a carne, tá? Esse agridoce pode ser uma maçã verde com bacon, uva passas, açúcar mascavo. Você faz essa mistura, recheia ele e põe para assar. Agora, uma outra dica muito interessante também pode ser um tipo de farofa agridoce, rechear com essa farofa agridoce também, é uma outra maneira. Agora, uma técnica muito interessante também para deixar ele suculento é você usar a manteiga, mas não só a manteiga pura, natural. Aí vai de gosto para gosto. Você pode fazer algumas combinações com essa manteiga. Então você, por exemplo, pode pegar essa manteiga e misturar com ervas. Então você faz essa mistura de manteiga com ervas e passa no peru tanto por dentro quanto por fora e põe para assar. Aos poucos, é claro que isso vai ressecando. Então você pode pegar esse líquido que você fez essa mistura, ele vai derreter um pouquinho e ir regando o peru aos poucos no momento que está assando, né? Para deixar ele mais suculento ainda. O Blässer também é uma das coisas que vem na cesta. Qual que é a diferença dele pro peru? O Blässer, ele é um frango, então aí já é uma coisa diferente. O peru é o peru. Só que o Blässer, ele é um tipo de frango um pouquinho mais requintado, ele tem menos gordura e ele também tem essa característica de ser um pouquinho requintado, porque ele também não vai os pés, não vai a cabeça, não vai esses itens que normalmente nos outros vão, tá? Ele requer também algumas combinações mais requintadas. Então uma dica interessante dessas combinações, também é recheá-lo, fazendo um recheio interessante para ele. E uma dica que eu dou aqui é fazer um recheio de ricota com tomate seco e manjericão, e aí você tempera com um pouquinho de sal e pimenta do reino, recheia ele bem, coloca para assar com papel alumínio, lembrando sempre que qualquer uma dessas aves você tem que passar com papel alumínio e depois de um tempo você tira o papel alumínio, coloca no forno de volta para poder dar uma cor nele, né, para finalizar. O peru, como nós já até falamos, demos nossas dicas anteriormente, ele é uma ave de um porte grande, maior que o frango, né? Então essa é uma grande diferença. E ele também tem um sabor um pouco acentuado, um pouco mais forte do que o frango. Então, muitas vezes as pessoas olham a aparência, acham que é a mesma coisa e estranham às vezes o sabor, porque realmente, de fato, o sabor do peru é um pouquinho mais forte. Então essa é a grande diferença entre os dois. Vou falar sobre o tender bolinha, que é uma coisa que eu acho que não falta em nenhuma cesta, né, que vem mandada por empresa. Cortar em diagonal, colocar o cravo é o mais comum, mas tem como fugir disso, né? É muito natural você ver isso, porque ele é um produto tão simples, ele vem só uma bolinha tão simples. Esses cortes diagonais e esses cravos, para que serve isso? Tanto para dar uma aparência muito legal, porque esses cortes diagonais ele valoriza a aparência dele, e o cravo, além de dar uma aparência legal também, o cravo ajuda a dar agregar sabor. Não só o corte é importante pelo formato dele, mas o corte também ajuda muito quando alguém for colocar algum molho, penetrar dentro dele, porque se ele não tiver cortado, acaba não tendo essa penetração. Mas isso não é uma regra, é uma coisa que se faz normalmente. Mas se vocês quiserem fazer o preparo, assar ele comum, do jeito que ele vem, e depois cortar na diagonal, cortar ele redondo, cortar ele em aperitivo, também não tem problema nenhum, porque o que vai importar mesmo é vocês fazerem a combinação do que vai com ele, porque normalmente ele tem que ir com algum tipo de combinação, por exemplo, com algum molho,
Normalmente se faz um molho agridoce com mostarda, mel para esse tipo de preparação, e também ele vai muito acompanhado com frutas. Luciano, tem muita gente que recebe uma bolinha, né, de peito de peru. Tem alguma coisa que pode ser feita com ele ou sem necessariamente ser frio? Quando se pensa no peito de peru, normalmente você pensa em lanches, né? Normalmente lanches mais leves, que você faz combinações com pratos mais light, enfim. Mas também, como eu falei anteriormente no outro prato, não necessariamente ele serve só para isso. E normalmente se pensa para frio, né? Fazer prato frio. Ele não precisa ser só para lanche. Pode-se fazer algumas receitas, inclusive receitas quentes e saudáveis também, né? Então, por exemplo, nós podemos fazer panquecas recheadas com peito de peru, omeletes recheado com peito de peru, lasanha recheado com peito de peru. Podemos fazer até um arroz de forno. Normalmente tem arroz de forno que vai o presunto, em vez de você usar o presunto, você usa o peito de peru. Dá um sabor muito diferente, muito especial e muito surpreendente para quem está comendo, porque afinal de contas não é comum se comer esse tipo de pratos, por exemplo, panqueca, omeletes, lasanha, enfim, com peito de peru. Luciano de Aquino, gestor de departamento de gastronomia do Divino Fogão, muito obrigado pela presença Entre Talheres. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de poder dar essas dicas aí em nome do Divino Fogão, que vocês aproveitem bem essas dicas. Também gostaria que vocês pudessem ir nos nossos canais no Instagram, no Facebook, no YouTube, inscrevam-se nos nossos canais. Participem, compartilhem, deem seus likes, é muito importante pra gente. Nós temos o canal do Divino Minuto também, que é no YouTube, que mostra como fazer diversos tipos de receitas do Divino Fogão, adaptada para dona de casa. Então eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Nós é que agradecemos. E para você de casa, aproveite muito bem o seu Natal. Na quarta-feira a Kika tá de volta com mais dicas para você. E na semana que vem nós vamos falar sobre umas superstições aí de ano novo, né? Tem a lentilha, tem o frango. O que dá para fugir ou fazer um pouquinho diferente disso na ceia de ano novo, hein? Então te espero. A gente tá nas redes sociais. Podcast Entre Talheres. Você sempre participa com a gente. Uma ótima semana, gente. Tchau!